Galera, eu abro esse vídeo com uma saudação carinhosa a você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí depende da hora que você vai assistir o vídeo, né? Porque eu sei que bom não tá nada, né? Então já não basta o Fluminense aí pra poder infernizar a nossa vida. Então começa esse vídeo aqui te desejando muitas coisas boas no seu dia, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite, durante toda a sua vida aí, tá legal? Começar esse vídeo com muito amor e carinho, porque eu vou te falar, hein? Se depender do Fluminense, o inferno astral chegou, nada dá certo. Um ponto conquistado nos últimos 9 disputados, 5 pontos conquistados nos últimos 15 pontos disputados. O Fluminense está com a média aí de 1 ponto por jogo, os últimos 5 jogos, 5 pontos. A gente precisa de 13 pontos para escapar do rebaixamento e faltam 13 jogos. Ou seja, se o Marcão mantiver essa média, a gente vai escapar na última rodada com 46 pontos. É 1 ponto por jogo, a média dele, né? Nos últimos 5 jogos. É uma verdadeira vergonha. Ou muda ou sai, tá? Tolerância absolutamente zero. Alguns vídeos atrás, alguns mesmo, 2, 3 vídeos atrás, é porque eu gravo 2, 3 vídeos por dia, não dá pra precisar qual foi o dia. Eu falei aqui que eu não ia mais me iludir, que eu não ia mais iludir você. E mesmo se o Fluminense tivesse uma sequência de vitórias, eu não falaria mais em G4, G6, para vocês não deixarem eu fazer isso, tá? Cair nessa armadilha. Bom, isso aí não vai acontecer mesmo, tá? E eu tô começando a mudar o foco, tá? Eu não tô nem pensando mais em Libertadores momentaneamente. Apesar do Fluminense ocupar a 9ª colocação hoje, colocação que vai dar uma vaga na pré-Libertadores. Mas hoje eu não tô nem pensando nisso. A zona de rebaixamento ela começa a se aproximar perigosamente e a nossa próxima sequência de jogos, nada mais nada menos do que Atlético Paranaense, arquirrival da Lagoa, aí depois nós pegamos o Santos fora de casa, no jogo atrasado aí que a gente tá, e depois o Ceará também fora de casa. Ou seja, uma sequência dificílima que eu não quero nem pensar em fazer projeção de pontos, nada disso. Nesse vídeo de hoje, o Sentimento Score vai entrar em ação, tá? Então fica ligadinho aqui nos nossos cards personalizados. Eu vou passar rapidamente a minha impressão do que foi o jogo. Só queria pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar seu like, ativar todas as notificações. Siga o nosso Instagram também, dá essa moral lá, que a minha interatividade, a minha trocação de ideia com vocês lá é bem grande, tá legal? Vamos lá, galera. Fazer aqui um resumão rápido do jogo, tá? Primeiro tempo, o Fluminense foi melhor do que o Corinthians a maior parte do primeiro tempo, tá? Diria que 2/3 do primeiro tempo nós dominamos o jogo. O Corinthians foi melhor nos 10, 15 primeiros minutos. Melhor que eu digo, mais posse de bola, mais toque para um lado, toque para o outro e não incomodava o Fluminense. Depois ali dos 15 até os 38 minutos aproximadamente, o Fluminense criou aí 6, 7 chances de gol com apenas 2 finalizações na meta. Defesa do Cássio, mas defesa em chutes fracos, de Bobadilha e tudo mais. Mas o Fluminense criou bastante e merecia ter saído o primeiro tempo vencendo. Por quê? André, então você quer dizer que o esquema do Marcão deu certo? No que o Marcão se propôs a fazer, que era defender igual a time pequeno e sair no contra-ataque, jogando de forma 100% reativa, esse sistema funcionou. O Fluminense conseguiu anular as principais armas ofensivas do Corinthians e conseguir escapar. Não teve eficiência, repito, de 7 chances de gol, apenas 2 na meta do Cássio. Então nós não temos mais a eficiência que, por incrível que pareça, a gente tinha na época do Roger. Não estou falando que eu prefiro o Roger. O problema então não era o Roger, André. Claro que era. Só que desde a saída do Roger, quando todo mundo fazia festa, soltava foguete, e eu abri a live aqui falando sobre a saída do Roger, pô, André, você tá desanimado? Eu falei, não tô, galera, eu tô aliviado, mas o Roger não é 100% dos problemas, ele faz parte dos problemas. Ele não é, a saída dele não vai ser a solução. O Fluminense não vai jogar agora, vai virar da água pro vinho porque o Roger saiu. E tá a prova aí, tá? O Marcão tá aí, os problemas continuam, não os mesmos, agora são problemas diferentes, porque o Fluminense voltou pro segundo tempo, e aí se a estratégia do Marcão era se defender no primeiro tempo, não deixar o Corinthians fazer gol, e no segundo tempo buscar a vitória, ele poderia ter feito isso no intervalo. E aí que entra o treinador. Sabe por quê, galera? O Vojvoda, ele fez exatamente isso contra a gente na partida do Maracanã. Ele segurou o Fluminense no primeiro tempo, anulou o Luiz Henrique, que é a nossa principal arma ofensiva,
Na volta do intervalo, ele já veio com 2 substituições e matou o jogo logo no início do segundo tempo. Minimamente era isso que o Marcão tinha que ter feito. Mas não, ele não fez. Ele voltou para o segundo tempo com a mesma equipe que não tinha dado certo contra o Fortaleza, que não tinha dado certo contra o Atlético Goianiense. Ele já deveria ter iniciado essa partida do Corinthians com uma equipe diferente, com o John Arias. E eu não concordo com quem acha que ele deveria ter entrado no lugar do Caio Paulista. O John Arias tinha que ter entrado no meio campo. Vocês podem ver, galera, reparem no John Arias. Toda vez que ele entra como ponta esquerda, o tempo inteiro ele puxa a bola para o meio, ele centraliza o jogo. Por quê? Porque é ali que ele se sente mais confortável. Mas o Marcão não fez isso de início, não fez isso na volta do intervalo. Fez isso apenas aos 20 minutos do segundo tempo. Ou seja, ele perdeu 48 minutos do primeiro tempo, mais 20 minutos do segundo tempo. E aí, o destino quis que assim que o Marcão mexeu na equipe, colocando o John Arias e o John Kennedy, saiu o gol do Corinthians. E eu vou colocar aqui agora na tela, galera, porque tem muita gente batendo na tecla. Culpa do câncer do Danilo Barcelos. É o pior lateral esquerdo da história do Fluminense. E eu na live pós-jogo ontem aqui, dei a minha opinião, coloquei a opinião de 2 jornalistas, de 2 analistas esportivos que tinham a mesma opinião do que eu. O próprio Marcão também reconheceu que não foi erro do Danilo Barcelos. E agora eu vou colocar 2 imagens para vocês. Vamos lá. Essa aqui é a imagem do gol, né? Um print aí, uma imagem parada. Obviamente eu não posso colocar o vídeo, infelizmente. Quem dera se a gente pudesse botar os melhores momentos aqui e analisar com vocês. Mas aqui vocês podem ver o jogador do Corinthians, que eu não lembro se era o Juliano, cruzando, tá? O Samuel Xavier dando total liberdade pro cruzamento. E você vê aqui na área o David Braz com o Roger Guedes e o Danilo Barcelos, aqui ó, quase na marca do pênalti, com o jogador do Corinthians entrando centralizado. Ele como zagueiro lateral, ele olha por cima do ombro e vê um jogador entrando na marca do pênalti com uma bola vindo cruzada de fora da área, quase da linha de fundo. Galera, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que marcar esse cara. Mas quem tinha que marcar esse jogador que está entrando no Corinthians aqui, não era o Danilo Barcelos. Era ele, esse cara que está aqui no grande círculo. E agora eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar aqui a imagem. Ó, Danilo Barcelos aqui nesse quadrado. O Danilo Barcelos não, Samuel Xavier aqui nesse quadrado inferior, dando total liberdade de cruzamento. O Danilo Barcelos, o David Braz, ele já tinha desgrudado o Roger Guedes. E aqui ele tá com o Roger Guedes e um outro jogador do Corinthians. E reparem na meia-lua da grande área aqui. O Iago Felipe, galera, ele parou. Ele não acompanha a marcação. Então esse homem do Corinthians aqui, que o Danilo Barcelos está marcando, quem deveria estar marcando seria o volante. Seria o Iago Felipe, que tinha que ter entrado aqui para fazer essa cobertura. E o Danilo Barcelos está com esse homem aqui da ponta, ó. Esse cara aqui de trás, que recebe a bola e finaliza do gol. Então assim, uma falha gigante do sistema defensivo. O David Braz estava cobrindo o Nino, o Danilo Barcelos estava cobrindo o David Braz com 2 jogadores atrás dele e o Iago Felipe, que tinha que ter acompanhado até dentro da área, e o John Arias, que iniciou essa pressão e depois parou, não acompanharam, o jogador ficou livre, marcou o gol do Corinthians e aí o mundo cai sobre as costas do Danilo Barcelos. Na minha opinião e na opinião de vários outros especialistas, o Danilo Barcelos não teve culpa nesse gol. Tá legal, galera? Então eu vou colocar aqui para vocês agora os cards com as notas do jogo, começando pelo Marcos Felipe, que não fez nenhuma defesa na partida. Tá? O Corinthians finalizou uma bola no gol, que foi o gol. Então, nota 6, Marcos Felipe. Às vezes que ele precisou sair de soco, sair em bola aérea, saiu firme, seguro, não falhou. Então, nota 6 para ele. Samuel Xavier está no hall aí, ele conseguiu a façanha, ele vai entrar pro Guinness, ele conseguiu a façanha de entrar pro hall dos piores laterais direitos da história do Fluminense. Eu tinha falado ontem que ele era o pior, mas aí o Michel Iglesias me lembrou que tem o Rissuti, tem Carlinhos Itaberá, tem mais, não sei o que, Ratinho. Então, ele tá no hall aí dos 3 piores laterais direitos da história do Fluminense. Nota 0 para ele. Mais uma partida que não acerta nenhum cruzamento. Ele vai entrar pro Guinness, tá? Até o final do Campeonato Brasileiro, ele vai bater o recorde do primeiro lateral direito da história do futebol a não acertar um cruzamento o campeonato inteiro. Então, nota 0 pro Samuel Xavier. Não pode mais vestir a camisa do Fluminense, tá legal? Vamos lá, o Nino, galera. Mais uma partida segura do Nino. É disparado ao lado do Marcos Felipe e do André
os jogadores média 7 dessa equipe, diferenciado. Mais uma partida boa do Nino ontem, nota 7 para ele. E o seu parceiro David Braz, que substituiu o Lucas Claro suspenso, foi a grande surpresa, digamos assim, da partida, tá? Muito seguro, saía jogando bastante. Para vocês verem, galera, como esse meio-campo do Fluminense é zero criatividade, é um cemitério, é um deserto de criação. Quem armava o jogo no primeiro tempo foi essa dupla, tá? Nino e David Braz. Ou avançando mesmo, tá? Passando do meio-campo, carregando a bola, ou dando chutes longos, lançamentos, né? E o David Braz, ele fez uma excelente partida ontem. Ele disputou 2 duelos aéreos, venceu os 2, 3 desarmes, 5 cortes, 2 interceptações, disputou 7 duelos no chão, venceu 6 e teve um aproveitamento de 92% no passe. Nota 7,5 para o David Braz. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Pelas últimas partidas do Lucas Claro e pela partida que o David Braz fez ontem, e não era contra qualquer centroavante não, tá? Ele estava marcando o Roger Guedes. David Braz, na minha opinião, merece a titularidade ao lado do Nino no jogo contra o Atlético Paranaense, tá? O Lucas Claro tá vindo mal, não é de hoje. Ele entrou e entrou bem. Então, na minha opinião, deveria ser mantido, mas não acho que o Marcão vai fazer isso, tá? Vamos lá agora. Danilo Barcelos, o jogador mais odiado pela torcida tricolor. Os números mostram. Ele sozinho, fez 1/3 dos desarmes da equipe do Fluminense. O Fluminense desarmou 33 vezes no jogo, desarmou demais, marcou muito, conseguiu anular o Corinthians. Só o Danilo Barcelos fez 11 desarmes, 1 interceptação, 4 cortes, 1 passe decisivo, cruzou 5 bolas e acertou 2 cruzamentos, ou seja, um aproveitamento aí de 27%, 28%, 79% de precisão no passe, não é bom, qualquer coisa abaixo de 80% é ruim. Deu 3 passes decisivos no jogo, de 3 bolas longas ele acertou 1 e eu discordo 100% de quem coloca a responsabilidade do gol nas costas do Danilo Barcelos. Já mostrei nas imagens, você pode assistir o vídeo com os melhores momentos e você vai ver que a culpa de qualquer gol de bola cruzada na área, o setor responsável é a origem. Aonde é a origem? Lateral direita. Quem era o jogador responsável pela marcação? Samuel Xavier. Mas não. Danilo Barcelos era o único jogador que estava na área ali naquela região e vai levar a culpa, apesar da culpa não ser dele. Nota 7, na minha opinião, para o Danilo Barcelos, tá? Nonato. Sempre falo aqui para vocês. Ele com o Iago Felipe. Já vou pular pro Iago lá. O Iago também chegou a ser pior do que ele, tá? Jogador água de salsicha. Não compromete, não faz nada de positivo no jogo. É só um número. Ele só fica ali para poder compor os 11 jogadores, tá? Nota 6 pro Nonato, que é um jogador mediano. Não é horroroso, não é ruim, mas também não é bom, não faz a diferença. Fica igual uma barata tonta perdida ali. Deveria ter saído do time desde o início do jogo para a entrada do John Arias ou do Casares. Vou falar do Casares já já, tá bom? O Fluminense precisa de um cabeça pensante nesse meio campo. E aí Nonato e Iago estão brigando aí para saber quem vai deixar o time. Na partida de ontem, o Iago foi pior. Nota 4,5 pro Iago, porque ele era o responsável pela marcação daquele homem que o Danilo Barcelos estava fechando na marca do pênalti no momento do gol. O John Arias era o responsável por acompanhar o jogador que marcou o gol do Corinthians e o Iago Felipe era o responsável por marcar aquele jogador que o Danilo Barcelos fechou na marca do pênalti. André, e o Danilo Barcelos é responsável pelo quê? Por cobrir o David Braz, que saiu para cobrir o Nino, que estava fora, quase fora da área, para tentar ajudar o Samuel Xavier na ala direita ali. Tá? Então, nota 4,5 pro Iago, partida horrorosa. Tem que tomar um chazinho de banco de reservas para poder sair. Não, mas não pode falar mal do Iago, né? Porque ele veste a camisa de 95 do gol de barriga, tem uma cachorrinha com a roupinha do Fluminense, tem um Fusca com as cores do Fluminense e não pode falar mal do Iago. Não pode falar mal do Iago, é o escambau. Merece um banco de reserva, está caindo muito de produção, tem que sair dessa equipe, tá? O André, galera, é falar mais do mesmo, né? Repito, ao lado do Nino e do Marcos Felipe, são os únicos jogadores que se salvam nessa equipe do Fluminense atualmente, tá? Nota 7 pro André. Incrível a transição, como esse garoto carrega bem a bola. Ele parece que passa cola na bola no pé, ninguém consegue tirar a bola dele. Tem um domínio excelente, 93% de precisão nos passes. De 4 bolas longas, ele acertou as 4
e de 3 duelos disputados no chão, venceu os 3. Que jogador nós temos? Mas também com esse nome fica mais fácil, né? Vamos lá, galera, para os jogadores seguintes. Luiz Henrique. Luiz Henrique fez uma fumaça naqueles 4 jogos anteriores e resumindo os últimos 7 jogos do Luiz Henrique. Os primeiros 4 teve uma performance excelente. Os 3 jogos seguintes, que foram os 3 últimos, né? Fortaleza, Atlético Goianiense. E ontem teve um aproveitamento muito ruim. Ainda finalizou, ainda correu. Tá sendo melhor do que o Caio Paulista. Nota 6,5 para o Luiz Henrique. Infelizmente não está conseguindo repetir as mesmas atuações. E o Caio Paulista, nota 5. Não adianta fazer essa cara de mal aí não, Caio Paulista. Olha a cara de brabo dele para mim no card, né? Não adianta não, irmão. Para mim, cara feia é fome. Não tá jogando nada. Ontem fez 2 finalizações, uma para fora, uma bloqueada. Uma grande chance perdida, né? Na verdade, foram 2 finalizações, perdão, bloqueada não. Foi um chute no gol. O peteleco que ele deu lá para a defesa do Cássio, que seria um golaço. Nino e André, desde a linha de fundo, saindo com toque de bola. Uma jogada excelente, muito parecida com aquela jogada contra o Juventude, que o Samuel Xavier perdeu aquele gol cara a cara. Teve uma jogada dessa ontem que o Caio Paulista desperdiçou a chance. O Fluminense poderia ter saído vencendo o primeiro tempo por 1-0 e talvez tivesse até vencido o jogo, porque no segundo tempo a equipe do Corinthians viria diferente, ia pressionar mais e a gente poderia sair nos contra-ataques, tá? Então, galera, jogadores como Samuel Xavier, que foi o responsável pelo cruzamento, não marcou, deu espaço para o Juliano cruzar, se não me engano foi o Juliano. Iago Felipe, que desistiu da marcação e acabou confundindo Danilo Barcelos, que teve que marcar o jogador, na qual era a responsabilidade do Iago marcar. E Caio Paulista, que perdeu o gol cara a cara, são jogadores que são, como é que eu posso dizer, responsáveis diretos pelo resultado da partida. Então, nota 5 para o Caio Paulista e merece a barração, merece o banco de reservas, tá? No ataque, galera, Bobadilha jogou absolutamente nada. Ele conseguiu ter uma performance pior do que a do Fred. Não correu, não se movimentou para receber a bola, não marcou ninguém. Incrível! Bobadilha ontem conseguiu ter uma performance pior do que a do Fred, que a gente critica tanto. Então, John Kennedy na próximo jogo de titular, porque o Bobadilha foi menos um homem na partida, tá? Nota 5 para ele. E pro Marcão, galera, nota 0. Nota 0. Se tivesse alguma coisa menor do que 0 aí, menos 5, menos 10, merecia o Marcão tomar. Depois do jogo contra o Fortaleza e do Atlético Goianiense, o Marcão entrar com a mesma equipe em campo foi um absurdo, um erro inexplicável. Eles não colocaram uma cabeça pensante nesse jogo. Ontem, como eu falei para vocês, nos 20 minutos ele colocou o John Arias e o John Kennedy. Depois ele colocou o Casares em campo. E por incrível que pareça, hein, de todos os jogadores que entraram, Martinelli entrou mal. John Kennedy praticamente não tocou na bola. O John Arias teve um aproveitamento inferior aos outros jogos que ele estava tendo. Por incrível que pareça, quem surpreendeu na partida de ontem, na minha opinião, foi o Casares, tá? Tá nitidamente mais magro. Eu acho que aquela pressão que a torcida colocou e as cobranças do clube surtiram efeito. Casares está com shape retinho, tá com o rosto mais fino, entrou bem, entrou ligado no jogo, participou. E pelos poucos minutos que ele disputou ontem, na minha opinião, merece mais chances, tá? De começar como titular. Ele ou o John Arias. Tem que ter uma cabeça pensante nesse meio-campo do Fluminense. Senão, galera, o caldo vai entornar, tá? O caldo vai entornar, e quando eu falo caldo entornar, eu não tô falando nem de não se ir para Libertadores, eu tô falando de briga pelo rebaixamento, tá? Quem acha que não, tá o Santos e o São Paulo sofrendo o campeonato inteiro, tá o Grêmio no buraco, o Grêmio perdeu outra partida ontem. Não comece achando que, não vai dar, porque dá, hein? Dá, hein? Então, Marcão, recado para você agora. Ou mexe ou sai. As suas entrevistas coletivas estão cada vez mais patéticas, vergonhosas. Você não fala coisa com coisa, você fica pálido, dá total impressão que você está ali incomodado, que você está fora do teu estado de conforto na entrevista coletiva, que você não sabe o que vai falar, você não sabe que explicação você vai dar para a pergunta dos jornalistas. Então, Marcão, se você não se sente preparado para assumir o posto que você está, chega no presidente e fala assim, eu sou funcionário do clube, eu tô tentando limpar aqui a besteira que os outros treinadores fazem, não tô conseguindo, vamos tentar, vamos conversar, deixa eu voltar a ser auxiliar técnico, contratem um treinador.
ou você muda e assume que você não tem capacidade para resolver os problemas, ou dá um jeito, ou sai fora, tá? Porque do jeito que tá, não pode continuar. Nossa sequência é dificílima e o Fluminense não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória lá na Arena da Baixada. Caramba, André, é isso mesmo, vai ter que ganhar lá. Ninguém mandou não ganhar do Fortaleza, do Atlético Goianiense em casa e perder um jogo ontem totalmente vencível. O Fluminense poderia ter vencido o Corinthians ontem sem problema nenhum. 0 bicho-papão esse time do Corinthians, tá? Uma finalização no gol, um gol, numa falha do nosso sistema defensivo, do Iago Felipe, do John Arias que tinha entrado e não acompanhou, do Samuel Xavier, mas não. Para a torcida, o único jogador desse time do Fluminense que é problema é o Danilo Barcelos. André, e não é problema? Ele faz parte do problema, mas não é o único, tá? E esse tipo de injustiça e perseguição eu não vou deixar acontecer aqui do canal, pelo menos da minha parte. Se vocês quiserem continuar acusando e pegar um bucha, um bode expiatório pro problema, sempre tem um, né, galera? Foi o Roger, foi o Egídio, ano passado era o Felipe Cardoso, esse ano é o Danilo Barcelos. Quando o Danilo Barcelos sair e entrar o Marlon, se isso for acontecer, ou o Egídio voltar, aí eu quero ver de quem vocês vão reclamar. Quem vai ser o novo bucha da história? Vamos pensar com a cabeça, galera. E menos com o fígado, mais com a cabeça. Vamos analisar. Os vídeos estão aí, as imagens estão aí, para quem quiser ver. É um jogador fraco? É um jogador fraco. Mas não é o único desse time do Fluminense. E eu poderia citar 3, 4, 5 jogadores que atualmente estão piores do que ele e eu não ouço ninguém falar absolutamente nada. Fora Samuel Xavier, tá entre os 3 piores laterais direitos da história do Fluminense. Lateral que não acerta um cruzamento e vai entrar pro Guinness Book. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Deixa os comentários aqui nesse vídeo o que você achou. Deixa o like. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Beleza? Tamo junto. Não vamos desistir não, hein? Quanto pior o Fluminense estiver, mais briga, mais pra cima a gente vai, mais cobrança, mais pressão, porque algo tem que mudar. Ficar fora dessa Libertadores com 9 vagas será uma das maiores vergonhas da nossa história recente. Tá legal? Então fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.